vez, então fiquei responsável aí pela nossa aulinha de física da segunda-feira, belezinha? E olha, gente, agora a gente vai falar sobre uma matéria que, se você aí não gosta muito daquela parte de matemática, aquela parte que tem que fazer muita conta, essa é a sua matéria. Chegou a sua vez. Porque hoje a gente vai falar de uma matéria que não tem conta, é só conceito, são só curiosidades a respeito aí do nosso sistema solar, tá joia? Então essa aula é especial para você que não gosta muito da parte aí de contas, tá joia? Tô um pouquinho rouco, minha voz tá um pouquinho diferente dessa vez, tá joia? Mas vamos lá, sem desculpas e sem delongas, vamos para nossa aula. Então, como eu disse, nós vamos falar sobre o nosso sistema solar, belezinha ou não? Via Láctea? Você falou que nós vamos falar sobre o sistema solar, Raul, e agora você coloca para mim aí Via Láctea? É por causa que é o seguinte, galera, a Via Láctea, ela é a galáxia aonde está o sistema solar. Então vamos entender primeiro o que é a Via Láctea, para depois a gente entender o que é o sistema solar? Pode ser? A Via Láctea, ela recebeu esse nome por causa desse aspecto esbranquiçado aqui, ó. Tá, já vou pegar o meu laser aqui, ó. Por causa desse aspecto esbranquiçado. Então a gente chama ela de Via Láctea ou estrada do leite, né? Tá, já? Então justamente por causa dessa cor esbranquiçada de uma aparência leitosa, de uma aparência de leite, tá joia? Ela pode ser vista, então, em noites de inverno, em lugares que não tem muitas nuvens ou poluição. A gente na cidade aí acaba ficando um pouco complicado da gente conseguir ver, né? Por causa da poluição, tem também a iluminação dos postes, né? Então fica um pouco complicado, né? Mas acredita-se aí que a Via Láctea ela tenha surgido há milhões de anos, muitos anos atrás, após o Big Bang. Então formando-se assim uma única nuvem composta por hidrogênio, hélio e poeira cósmica. Mas o que é então essa teoria aí do Big Bang? O que diz para nós o Big Bang? Bom, para dar uma resumida geral aqui para a gente entrar logo no sistema solar, o Big Bang ele foi uma grande explosão. Não se sabe o porquê que aconteceu essa explosão, só se sabe que teve. Então teve uma grande explosão, tá joia? Então essa grande explosão deu origem aí ao universo, tá bom? Então, como surgiu o universo a gente já sabe. Mas o que vai acontecer com esse universo lá no futuro? E aí? Aí a gente ainda não sabe muito bem. Ainda fica uma questão indefinida aí. Alguns dizem, alguns defendem que o universo, já que está em expansão, vai acontecer em uma morte fria. Então, o universo vai acabar se desintegrando. Então, essa é a primeira teoria. É o que algumas pessoas acham que vai acontecer. Mas tem também quem defenda que vai acontecer uma nova explosão, tá joia? E aí, essa outra teoria, essa segunda teoria, chama-se aí Big Crunch. Mas essas duas aí são apenas teorias, não dá pra gente afirmar qual das duas que é a verdadeira ou não, entenderam? Então, até os dias de hoje aí, pela tecnologia e pelos estudos, não se pode afirmar com certeza qual vai ser o futuro do nosso universo. Belezinha? Então aí, inicialmente foi proposto lá por Ptolomeu que o nosso universo ele era de um modelo geocêntrico, ou seja, que a Terra ela ocupava o centro do universo e que os outros corpos giravam aí ao redor da Terra. Então, o Ptolomeu ele conseguiu descrever os movimentos do Sol, da Lua e das estrelas como movimento errantes dos planetas. Esse é o nome que ele deu, tá joia? E esse modelo durou por muito tempo, por muitos anos, porque ele estava em consenso com as ideias religiosas da época. Então não se tinha ali um conflito entre a ciência e a religião, porque o Ptolomeu dizia a mesma coisa que a religião pregava, a religião predominante da época. Então ninguém aí quis mudar, vamos assim dizer, durante esse período, ninguém quis se opor. Mas os anos se passaram e aí o grande Nicolau Copérnico ele provocou uma revolução enorme, porque ele colocou o Sol como sendo o centro do universo. Então agora não é mais a Terra o centro do universo, é o Sol. E aí acabou dando alguns conflitos, né, entre a ciência e a igreja, tá joia? Mas então Nicolau Copérnico aí, ele foi o responsável então por desenvolver aí o modelo heliocêntrico. Beleza? Mas então, chega de enrolação e vamos falar logo desse sistema solar. Então, como a gente disse, ele está localizado na Via Láctea, né? E o sistema solar nada mais é do que um conjunto de planetas e de planetas anões, né? Algumas aulas mais pra frente a gente vai ver um planeta anão aí que é bem conhecido nosso, tá joia? E outros astros aí também que compõem o universo, como asteroides, meteoros, entre outros, né? O Sol, então, como a gente viu, o modelo heliocêntrico, ele é o centro desse sistema. Por isso o nome sistema solar, né? Faz até que sentido, né?
Então, mas e como que deu origem aí ao nosso sistema solar? Então existem algumas teorias e uma delas é a hipótese nebular. Segundo essa teoria, no começo aí do desenvolvimento, vamos assim dizer, do nosso sistema solar, as estrelas elas eram como que nuvens de poeira, poeira e gás. E aí elas se compactaram, girando muito rápido, devido à sua força gravitacional, dando origem assim então ao sistema solar. Tá joia? Então, uma estimativa aí é de que há 4,5 bilhões de anos a sua porção central teria sido formada uma estrela, tá joia? Então, uma estimativa aí, belezinha? De início, a gente tem que saber que o Sol é uma estrela. Então, a gente vai, sempre que a gente falar do Sol, a gente vai estar se referindo a uma estrela. E o Sol, essa estrela, ela possui 99,8% de toda a massa do Sistema Solar. Ou seja, quase 100% da massa do nosso Sistema Solar é do Sol. Então, você imagina o tamanho do Sol. Você imagina quanto que é a massa do Sol. É enorme, tá joia? E a lei da gravitação universal de Newton diz que massa atrai massa. Então, massas muito grandes, umas se atraem com as outras. E como o Sol é uma massa muito grande, ele atrai então as massas que estão ao redor dele. E sendo assim, os corpos que estão próximos do Sol aí, eles acabam entrando em órbita. E aí que eu mostro esse gifzinho para vocês. Então aqui nós temos todos os planetas do nosso sistema solar e todos eles, ó, se você perceber, eles giram em torno do Sol. Cada um com um tempo, perceba que cada corpo aqui, cada planeta, ele demora um tempo. Ó. Você tá vendo que esse aqui é mais devagarzinho, esse aqui já completou uma volta, ó, esse também, e esse aqui ainda nem completou. Então cada planeta aí, ele demora um certo tempo para completar uma volta em torno do Sol. Tá joia? Então, mas como que a gente guarda a ordem dos planetas, né? Vou bater bastante nessa tecla, porque é uma coisa interessante, né? É importante a gente saber aí, pelo menos mais ou menos, né? Qual que é a ordem dos planetas, né? Então a gente começa pela nossa estrela, o Sol. Então, o Sol, sempre começando a partir da nossa estrela, o Sol. E aí vem, então, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Netuno. Ai, a voz meio rouca acaba, às vezes, falhando, né? Mas aí, ó, como é que eu vou decorar, então, essa sequência aí? Putz, um monte de nome, né? Às vezes é a primeira vez que a gente tá vendo isso. Como é que eu vou decorar tudo isso? É aí que eu trouxe uma frase para você, meu amigo. Por quê? Vou te contar um segredo. Aqui em casa, sempre, quem faz o meu jantar é a minha avó. E aí, a minha avó. E aí, como eu tô tentando fazer uma dieta, tentando dar uma emagrecida, ela traz sempre para mim só suco de uva e nozes. Então, um jantarzinho mais leve, né? Pra não pesar tanto, né? Você imagina comer um X tudo no jantar e não vai dar para manter a forma, né? Então, suco de uva e nozes. Então, olha só. Minha avó traz meu jantar. Suco de uva e nozes. Percebe só uma coisa. O M do minha se refere ao M do Mercúrio. O V do vó se refere ao V do Vênus. O T do trás se refere ao T da Terra. O M do meu se refere ao M de Marte. O J de jantar se refere ao J de Júpiter. O S do suco se refere ao S do Saturno. O U de uva se refere ao U de Urano. E o N de nozes se refere ao N de Netuno. Belezinha? Mas como são muitos aí, né? Então hoje a gente vai estudar a nossa estrela, o Sol, Mercúrio, Vênus e Terra. Ops, o Marte aqui a gente não vai estudar não. Não é ao menos não na aula de hoje, hein? Espere aí as cenas dos próximos capítulos, tá joia? Então aqui tá. Esse aqui a gente não vai estudar na aula de hoje. A gente vai estudar até a Terra, belezinha? Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Fica para a próxima. Vamos então começar pela nossa estrela, o Sol. Então, mais uma vez reforçando, o Sol ele é uma estrela e é a estrela mais próxima da Terra e que assegura, né, nos dá a condição da nossa vida, né? Então, o Sol é basicamente uma bola de gás incandescente e a temperaturas muito altas, né? Então a gente sabe que o Sol é muito quente, tanto é que ele esquenta a Terra, né? Então, apesar de que o Sol esteja a milhões de quilômetros da Terra, ó, mais especificamente aqui 1,496 vezes 10 a 33 km, então muito longe, o Sol ainda mesmo assim consegue esquentar a Terra. E parece que tem um Sol só para Rio Preto, né? Porque vai fazer calor assim, hein? Mas, brincadeiras à parte, né? Então, o Sol aí, apesar de estar muito distante da Terra, ele acaba aí tendo uma influência muito grande aqui para nós na Terra, né? A composição do hélio ali, ou seja, ele é formado praticamente por hélio, carbono e hidrogênio, tá joia? E oxigênio também. Temos um núcleo no Sol, né? Então, existe uma camada por fora do Sol e dentro dela um núcleo, né? E na superfície do Sol, então, costuma aparecer algumas protuberâncias, que essas protuberâncias elas são relacionadas aos fenômenos magnéticos, tá joia? E assim, surgindo aí as manchas e os ventos solares, tá bom?
A temperatura do Sol ela varia bastante e ela pode ser meio esquisita da gente entender. O que acontece? No núcleo, as temperaturas podem chegar a 15 milhões de Kelvin. 15 milhões de Kelvin. Isso, gente, é muito quente. É muito quente. Nem se a gente tentasse imaginar alguma coisa parecida. Isso aí é fora da nossa realidade. É muito quente, tá joia? E nessa região, então, é que onde se formam aí os átomos de hélio, tá joia? E existe uma região aí que é próxima do núcleo, a próxima região além do núcleo, que é conhecida então como a zona radioativa, e ela apresenta aí temperaturas que podem variar entre 2 e 7 milhões de Kelvin. É a metade da temperatura do núcleo, né? Mais ou menos a metade aí, se a gente comparar o 7, né? Mas mesmo assim, cara, 2 milhões, que seja 2 milhões aqui, 2 milhões de Kelvin é muito quente, meu amigo. Então, não vai tentar ir pro Sol porque você vai morrer queimado, tá joia? A gente divide os planetas em dois tipos, né? Então temos os planetas rochosos, que são Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Porque esse nome, né, vem porque a principal composição, ou grande parte da composição desses planetas, é formado por rochas, tá joia? Então, além de eles possuírem uma massa menor, né, então são os planetas menores aí, e estarem mais próximos do Sol. Tá joia? O outro tipo, então, a outra classificação dos planetas são os planetas jovianos, ou também a gente pode chamar de planetas gasosos. Gasosos por quê? Porque o que você acha? Porque a principal composição deles, o principal elemento ali que compõe esses planetas vai ser o quê? Vai ser gases, né? Então, os planetas são aí Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, e eles são formados, então, por componentes leves, que são os gases, né? Como, por exemplo, o hidrogênio, o hélio, metano e também o gás amônia aí, tá joia? Eles estão mais longe do Sol, né? Então, consequentemente, eles vão ser planetas mais frios, né? Mais gelados, tá joia? E eles costumam aí, a maioria não, eles possuem a maior massa, tá bom? E maior tamanho do que comparado com os planetas rochosos. Show de bola ou não? Mercúrio, então vamos falar de fato agora sobre o primeiro planeta aí, tá bom? Então, as primeiras observações lá, então quem primeiro começou a falar lá de Mercúrio foi o nosso querido Galileu Galilei, o famoso Galileu. Por volta lá de 1610, ele que fez as primeiras constatações, os primeiros estudos aí a respeito do Mercúrio, tá bom? A superfície de Mercúrio, ela tem várias crateras, ela tem vários buracos, tá joia? E, em compensação, o núcleo, ele é muito rico em ferro e a temperatura do planeta pode atingir a 430 graus Celsius. Faz até que sentido ela ter ele, né, o planeta, ter uma temperatura alta assim, por quê? Porque ele está muito perto do Sol, né? Então, a temperatura dele dá pra gente deduzir que vai ser uma temperatura bem alta, né? 430 graus Celsius, né? A água já teria evaporado muito antes, né? O Mercúrio é considerado o menor planeta do Sistema Solar desde o rebaixamento de Plutão a planeta não. Então, alguns bons anos atrás, o Plutão ele era também considerado planeta, mas aí a gente vai ver numa aula mais pra frente que o Plutão agora ele não é mais planeta, ele é planeta anão, tá joia? Então, como o Mercúrio ele está muito próximo do Sol, é meio complicado da gente não, né? Mas de que tenha alguma vida desenvolvida nesse planeta, né? Então fica bastante difícil, porque existe aí a instabilidade climática, tá joia? Então acaba ficando meio complicado, né? Você imagina, se sobreviver a uma temperatura aí de 430 graus Celsius, complicado, né não? Foram enviadas aí 2 sondas que visitaram o planeta de Mercúrio. E graças a elas, a gente conseguiu fazer estudos um pouco mais elaborados a respeito do planeta, tá joia? Então, as informações aí que a gente tem com uma certa precisão é graças aí principalmente a essas 2 sondas que foram enviadas aí para o planeta, tá bom? Mas mesmo assim, mesmo que a gente tenha enviado essas duas sondas, ainda é um pouco complicado da gente responder algumas questões a respeito dele. O que é perfeitamente justificável, né? Porque você imagina imagina a dificuldade da gente chegar lá até Mercúrio. Então, um planeta muito quente, né? Está muito próximo do Sol. Então, uma dificuldade enorme da gente conseguir chegar lá perto, né? O Mercúrio, então, ele não possui a inclinação, assim como a Terra, né? Então a Terra ela possui uma certa inclinação, e já que não existe essa inclinação, né? Não existe aí as estações do ano. E essa baixa inclinação faz com que, aqui ó, tentei trazer uma imagem um pouco mais aproximada aí. Se você ver, ó, isso aqui, onde eu estou passando aqui, ó, aqui é um buraco, uma cratera, né? Um buraco, uma cratera, aqui é outro, aqui é outro. E aí, como não tem inclinação, em alguns pontos aí, em algumas dessas crateras, para você ter uma ideia de como que não pega sol lá dentro,
é possível que durante a noite, né, quando o planeta não está recebendo a incidência solar, forme gelo lá dentro. Então você imagina, em volta, na onde não tem cratera, né, onde não tem buraco, vamos assim dizer, é muito quente. Só que lá dentro do buraco tem gelo. Você imagina isso? Muito louco, né? Então, olha aqui a gente tem uns dados. Então, na onde não tem buraco, né, onde não tem cratera ali na superfície, pode atingir ali os 420 graus Celsius de máximo. Só que aqui dentro do buraco, como tem gelo, né, ele então pode atingir menos 173 graus Celsius de mínimo. Então, é o planeta do nosso sistema solar que tem maior oscilação de temperatura, ou seja, maior diferença de temperatura. Então, olha só que diferença. 420 graus Celsius, muito quente, e menos 173 graus Celsius, muito frio, muito gelado. Beleza? O Mercúrio, uma curiosidade dele aí, é que 75% do Mercúrio é o núcleo dele. Então, o núcleo dele é praticamente o planeta inteiro. Então, eu tentei fazer uma representação aqui, claro que bem provável que esteja fora de escala, mas eu quero que vocês reparem que o planeta inteiro é essa borda cinza aqui. E essa bolinha preta é o núcleo do planeta. Então, praticamente o planeta inteiro é núcleo, tá joia? 75% de Mercúrio é núcleo, tá joia? Bom, o nome aí do Mercúrio, ele foi dado esse nome, né, relacionando aí com as culturas da mitologia grega e romana. Então, segundo essas culturas aí, a questão da mitologia, esses dois povos, segundo os povos, né, então Hermes para os gregos e Mercúrio para os romanos, né, então alguns nomes se diferem aí de acordo com a mitologia, né, mas então são considerados os deuses do mensageiro, que atuam de forma muito rápida para a comunicação dos povos, né, e por quê, né? Porque o que tem a ver o deus do mensageiro, né? Da comunicação? O que tem a ver? Porque tem a ver por causa do seguinte: a órbita do planeta de Mercúrio pode chegar até 180 mil quilômetros por hora. Você imagina como que é rápido? Então, por isso que ele recebeu esse nome, porque ele gira uma velocidade muito rápida. Tanto é que o período de translação, ou seja, o tempo que ele gasta para dar uma volta completa em torno do Sol, é de 87 dias. Enquanto a Terra demora 365 dias, tá joia? Então, é por isso aí que ele recebe esse nome. Chegamos agora no Vênus, no planeta Vênus. Então, o nome dele, assim como grande parte dos planetas do nosso sistema solar, é proveniente, então, de um nome de um deus, né? No caso aí, de uma deusa, da deusa romana Vênus, tá joia? Ele é o segundo planeta em relação ao Sol, né? Então, a gente viu aqui primeiro o Mercúrio e agora o Vênus, então o segundo, né? É conhecido também como estrela d'alva, por ser um dos astros mais brilhantes do céu, tá joia? Então, é um dos astros aí que mais brilha, então, recebeu o nome aí de estrela d'alva, tá bom? Meio que um apelido, vamos assim dizer, né? As características de Vênus é muito semelhante à da Terra, se comparar a gente aí tamanho e massa, né? Mas a diferença aí é as condições de vida, né? Então, acreditava-se aí durante um tempo que Vênus e Terra meio que podia ser gêmeos aí, né? Entre aspas. Só que aí, por algumas questões de diferença aí, essa teoria, essa questão foi descartada, né? A atmosfera, então, é composta basicamente por CO2, e isso contribui para que a temperatura possa chegar aí aos seus 460 graus Celsius. Uma curiosidade agora para você aí sobre o Vênus, o planeta Vênus, né? Ele é o único planeta do sistema solar que faz rotação no sentido horário, tá joia? Então, ao contrário da Terra, o Sol nasce no oeste e se põe no leste. Então, ele é o contrário da Terra, tá bom? E ele também é o planeta mais próximo da Terra, né? Então, se a gente pegar lá a nossa trena e medir a distância lá entre os planetas, o Vênus vai ser o planeta que vai estar mais próximo aí de nós, aí da Terra, tá bom? Os primeiros estudos aí de Vênus, do planeta Vênus, começaram lá em 1962, quando a gente conseguiu lançar aí a primeira sonda, né, para o planeta, tá joia? E um fato curioso é que a partir desse primeiro lançamento, né, foi se intensificando o lançamento de novas sondas, porque estava lá na corrida espacial, né? Então, entre os soviéticos e os americanos, né, existia essa questão aí desse conflito nesse período, né? Então um queria estar na frente do outro, então um lançava uma sonda, o outro lançava outra, então começou essa corrida aí, essa disputa, né? E em 1982 outras sondas pousaram na superfície e detectaram basalto de cobre nas camadas do planeta. Então, mais uma curiosidade que você conhece agora sobre Vênus.
Algumas características aí um pouco mais específicas sobre o planeta, né? Então a rotação ele demora aí 243 dias, a translação ele demora 224 dias, o diâmetro dele aí é 12.102 km, a temperatura máxima é de 482 graus Celsius, a pressão atmosférica, não tem nenhuma lua, então esse planeta não existe nenhuma lua que orbita aí ao redor dele, e a composição dele aí, os elementos principais aí que compõem o planeta Vênus. Fechou? Opa! Chegamos ao melhor planeta, ao nosso planeta, o planeta Terra. Então ele é o terceiro planeta aí do Sistema Solar, né? Já estudamos dois, agora estamos no terceiro. E é o único planeta que possui água em um estado líquido e oxigênio na atmosfera. Então é o que possibilita a nossa vida, né? Porque sem respirar e sem tomar água você não consegue viver, né? Então é isso que possibilita que a gente esteja vivo, né? Tá já? Então o movimento de rotação da Terra dura aí 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, para ser bem preciso, né? Mas a gente aí fala 24 horas, né? E um ano terrestre, ou seja, o tempo que a gente demora para completar uma volta, né, ao redor do Sol, né, o nosso período de translação, é de 365 dias e 6 horas. A temperatura média do nosso planeta é de 14 graus Celsius. Pô, 14 graus Celsius, Rua? Em Rio Preto faz um calor de 40 graus. Como é que você tá me falando que a temperatura é 14 graus Celsius? É porque é uma temperatura média, pessoal. Então pensa lá no Polo Norte, nos polos, né? A temperatura é muito baixa. Por mais que aqui a temperatura seja alta, né? Nos polos a temperatura é muito baixa. Então é uma média, né? Uma estimativa aí. Uma estimativa não, uma média realmente. Então pega aí as temperaturas de cada região aí, mais ou menos, e tira uma média, faz aí uma média. Tá joia? Existe uma estimativa de que o planeta Terra ele tenha sido formado há 4,6 bilhões de anos. Então, olha como a gente já é antigo, né? E de lá para cá, né? Então, por ser um planeta muito antigo, já passou por um monte de mudanças. E algumas dessas mudanças a gente até consegue conhecer, né? Mas algumas a gente nem sonha que aconteceu, né? Então, essas mudanças aí ocorrem principalmente por causa dos fatores internos da Terra. Então, a energia do núcleo e também alguns fatores externos, como chuvas, processos erosivos e agora não, né? Já há algum tempo, a questão da ação humana, né? A Terra, então, ela, talvez essa imagem aí dessa divisão da Terra, talvez vocês já tenham visto, às vezes no livro de ciências, talvez, né? Que são as camadas internas da Terra aí, né? Então, temos aqui o nosso núcleo, né? A camada mais interna aí da Terra, né? Logo após temos aí então o manto e depois temos a crosta, né? Então temos a crosta terrestre e também temos aí os continentes que estão sobre as placas tectônicas, belezinha? Mas também então tem a camada externa da Terra, vamos assim dizer, né? Que está melhor representada aqui nessa imagem, tá joia? Então temos a hidrosfera que se refere aí então onde o ser humano, onde a gente busca vários recursos, né, como por exemplo a água, alguns alimentos, os recursos minerais e também o petróleo, né, que aí é bastante utilizado para nós aí na indústria. A biosfera é onde a gente tem os elementos orgânicos e inorgânicos e os seres vivos que ajudam aí a gente a prosperar na Terra, tá joia? Que é aí a junção de tudo, vamos assim dizer. E a litosfera, então, é onde estão os continentes e as ilhas, e é uma das poucas áreas conhecidas de forma direta pelo ser humano, né? Então, a Terra. Então, a Terra, ela realiza aí dois movimentos aí que são muito importantes, cruciais até diria, para o desenvolvimento da nossa vida aqui, que é a translação e a rotação. A rotação é um movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, né? E, como a gente já viu, demora aí um tempo de 24 horas. E a translação é o movimento que a Terra faz ao redor do Sol, que demora aí os nossos 365 dias, não é mesmo? Então esses movimentos são feitos simultaneamente. Então olha só, trazendo esse GIF aqui, ó, você pode perceber que ao mesmo tempo que a Terra gira em torno de si mesma, ela também está girando em torno do Sol. Tá joia? Algumas curiosidades aí então sobre o nosso planeta Terra. Ele é o único do Sistema Solar que não recebeu o nome de um deus. Então a gente viu que os outros dois planetas que a gente estudou, os nomes deles foram dados então em homenagens a deuses, né, da mitologia grega, romana, né? Mas a Terra não. Então é o único planeta do nosso Sistema Solar que não recebeu um nome aí, uma homenagem, né, a um deus, né? Na Terra é o único também planeta que a gente consegue encontrar água nos 3 estados da matéria, o sólido, líquido e o gasoso. Então, o único dos planetas aí do Sistema Solar que a gente encontra água nos 3 estados físicos.
E, apesar de ser chamado planeta Terra, né, 70% da superfície da Terra é água, são os oceanos, né? Então, deveria se chamar planeta Água, né? Não planeta Terra, porque tem mais água do que Terra, né? Mas, mais uma curiosidade aí. Com isso, a gente finaliza aí. Eu agradeço a todos pela participação aí, pela presença. Espero que tenham gostado, né? Por não ser aquela aula que tenha que fazer conta, né? Que mexer com número. Espero que vocês tenham gostado aí. Espero que vocês se interessem mais aí pelo assunto, que é muito realmente interessante. Tá joia? Então, é isso, pessoal. Eu agradeço imensamente aí a participação de todos. E qualquer dúvida, me coloco à disposição, como sempre. Tá joia? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!